Vamos então, amados, à palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Esse livro tem sido o livro das nossas últimas meditações, reflexões, e hoje eu quero fazer um passeio com os irmãos em Josué. Hoje nós estaremos trabalhando em vários capítulos e eu quero ler aqui alguns textos com vocês, refletir sobre o que Deus tem deixado aqui nesse livro tão abençoado para nos ensinar, para nos desafiar. A gente vai estar trabalhando em especial do capítulo 3 até o capítulo 8. Então hoje a gente vai passear por esses capítulos. Eu não tenho dúvida que Deus vai falar ao seu coração. E eu gostaria de convidar o irmão e a irmã a abrir a sua Bíblia comigo agora em Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. 3:5. Josué 3:5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, entre vocês. Ou como diz algumas versões, santificai-vos. Dando uma ideia de ordem, de ordenança. Uma palavra no imperativos, não é uma sugestão. Então, vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo entre nós. Deus realizará algo esplêndido entre a nossa vida. Ou como diz o texto sagrado, maravilhas entre nós. Pai, obrigado por esse texto. Abençoa-nos, Pai, e fala ao nosso coração mais uma vez. Derrama do teu Santo Espírito sobre tua igreja e abençoa-nos poderosamente nessa noite. Porque, Senhor, sem a tua bênção, sem o teu auxílio, sem o teu entendimento, nós não compreenderíamos as tuas instruções. Mas, sob o teu cuidado, sob a tua direção, sobre a tua instrução, ó Deus, tudo fica muito claro, limpo, lúcido, compreensível. E nessa noite, meu Deus, eu te peço que de mim que fala e do teu povo que me escuta, eu te peço, derrama do teu Santo Espírito e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer uma pergunta, aqui é uma grande aula. Vão participando em casa também nos chats. Disse ou ordenou Josué ao povo? Foi Josué mesmo que disse isso ao povo? Foi só Josué? O que vocês acham? Foi Josué que deu essa ordem ao povo de Israel? Quem é que dá essa ordem usando a boca de Josué? Os irmãos falaram: Deus. Josué só foi a trombeta. Josué só foi o porta-voz. Então poderíamos dizer que o Senhor, o Criador do céu e da terra, pôs uma palavra na boca de Josué, e essa palavra é: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia.
E a gente vai passear aqui, irmãos, porque na semana passada a gente falou de uma... Quem foi? Vamos lá, meus alunos, em casa, vai pondo aí no chat. Falamos de uma pessoa que era uma moabita, com práticas idólatras, de uma religião perversa, imoral, e até mesmo uma religião que praticava o sacrifício de crianças, mas ela também era uma prostituta. Mas Deus salvou, e essa palavra é para ela também? Era para ela. Mas ela estava ouvindo isso? Não. Por que ela não estava ouvindo isso? Porque ela estava onde, irmão? Ela estava no meio do povo? Estava ou não estava? Quando Josué disse, santificai-vos, ele ordenou ao povo, ela estava ali? Estava lá. Porque ela estava onde? Lembra o que eu falei? Em que lugar? Vamos lá, vamos participar, gente. Grande aula. Jericó. Ela estava como soldado em Jericó? Não, ela estava em que lugar em Jericó? Ela permaneceu em que lugar? A ordem era qual? Fique aonde? Na sua casa. Então quer dizer que Raabe não ouviu essa instrução? Não. Mas Raabe não escutou essa instrução? Não. Mas Raabe foi liberta da destruição? Foi. Raabe e a casa dela viu maravilhas? Viu. Opa, peraí. Vamos lá, gente, vamos usar raciocínio, vamos pensar. Mas ela não estava no meio do povo de Israel. Mas ela estava conectada no Deus de Israel. Porque ela disse, o que ela tinha dito? Não há outro no céu e nem na terra. E ela cumpre o quê? Ela cumpre com tudo o que os espias disseram. Põe a fita, fique em casa, guarda todo mundo, e espera o livramento. E a maravilha do Senhor entrou na casa de Raabe, abençoou Raabe, livrou Raabe, e Raabe se tornou uma hebreia, uma judia, e pôde então ser incluída no meio do povo de Deus. Você pode dar glórias a Deus e aleluia. Fantástico. Mas ela não estava, mas ela estava. Você não está, mas está. Aleluia. É possível não estar ali, mas estar com Deus. É possível não estar naquele momento, mas estar no Espírito. É possível não desfrutar daquele momento com os irmãos, mas é possível desfrutar da bênção do Todo-Poderoso, porque muitas vezes a gente não está ao lado, mas estamos juntos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é compartilhado sobre nós, porque essa é uma obra apenas de Deus. Ele é maravilhoso, e o que Ele precisa é contemplar corações que creem como ela. E aqui no capítulo 3, então vem Josué aí. Josué então realmente dá essa ordem. Por quê? Porque Deus tinha dito que em 3 dias eles entrariam na terra, como de fato entraram. E uma das coisas mais maravilhosas que a gente vê nesse texto agora, no capítulo 3, logo depois dessa instrução, aqui a gente vê o seguinte, que Josué fala para os sacerdotes, olha, peguem a arca, vão com a arca, e quando vocês tocarem os seus pés no Rio Jordão, e detalhe, nesses dias, o Rio Jordão estava transbordante, vai acontecer algo especial, e aconteceu. O Rio Jordão fez uma parede, as águas que escorriam secou-se, e então os sacerdotes com a arca ficaram ali no meio do rio, e agora, aleluias, toda a nação de Israel, com exceção das 2 tribos e meias, olha que interessante, eles não quiseram ficar a leste do Jordão, só não passaram soldados, mas eles não foram guerrear com o povo. Todos os demais, soldados, levitas, sacerdotes e povo, passaram a pé a seco no Jordão. E quando todos eles passaram, capítulo 3 vai ensinar isso,
e o capítulo 4. Logo que todos passaram, as águas voltaram. Então, enquanto eles saíam, as águas voltaram e encheram novamente o rio. Lá no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho para o seu povo passar, para o seu povo sair. E agora Deus, mais uma vez, abre o Rio Jordão para o seu povo entrar. Aleluia! Perceba, do Egito Deus abre para sair. Em Canaã, no Rio Jordão, Deus abre para o povo entrar. Aleluia! E agora eles fazem o quê? Aqui o texto sagrado vai mostrar que eles inclusive fazem um memorial, uma aliança. Josué, amando de Deus, Deus pede para Josué, pega 12 líderes de Israel, e cada um vai lá e pega uma pedra, do meio do Jordão, e depois você faça um memorial, para que quando seus filhos perguntarem, papai, mamãe, o que é isso? Vocês vão dizer, o Deus Todo-Poderoso, que nos livrou do Egito, agora Ele também abriu o Jordão, para que a gente entrasse, e essas pedras foram tiradas do meio do Jordão, para servir de memorial, ou lembrança, de que Deus trouxe o seu povo de volta para casa. E assim Josué fez. E no capítulo 5, eu quero pregar uma outra mensagem sobre essa, eu vou deixar exclusivo. Todo o povo faz uma grande aliança com Deus e celebram a Páscoa. E quando eles fazem essa aliança e celebram a Páscoa, eles comem o pão sem fermento. E por comerem pela primeira vez o pão sem fermento, lá em 5:12, diz o seguinte, 5:12, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Até aquele momento, até aqueles instantes, mesmo tendo visto o milagre do Rio Jordão, antes de atacarem Jericó, acontece mais um milagre. O maná continua seguindo o povo de Deus. O maná continua seguindo os hebreus. Mas agora, lembram, Canaã é o Éden de Abraão, Canaã é o Éden de Israel, é a terra das delícias, é a terra que mana leite e mel. Agora, então eles fazem uma festa da Páscoa diferente, porque agora eles tinham trigo, eles podiam fazer, e eles fizeram, porque lá atrás eles faziam possivelmente com maná, possivelmente, mas eles faziam a festa da Páscoa. Então, logo depois que eles realizam, que Deus abençoa, o maná é estancado. Por quê? Porque agora o milagre estaria acontecendo sobre cada hebreu, sobre cada israelita, porque Deus estaria abençoando o fruto do trabalho deles, e eles chegaram no paraíso deles, na terra das delícias, na terra das conquistas, terra que mana leite e mel. E agora no capítulo 6 vem a grande batalha de Jericó. E agora nesse momento maravilhoso, Josué já tinha realmente preparado o seu povo, recebe uma instrução de Deus. E essa instrução é esquisita, é uma instrução estranha. Abre aspas. Todas as instruções das batalhas de Josué e de muitos outros reis, uma foi diferente da outra. Poderiam até ser parecidas, mas nunca iguais. Interessante, né? Aqui Deus dá uma instrução específica para ele. Levem os sacerdotes com a arca, o exército atrás, e deem 7 voltas em Jericó. E no 7º dia, vocês darão 7 voltas, e quando eu mandar, vocês vão gritar, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e Deus vai fazer um milagre. E assim aconteceu. E aí vem o capítulo 7, e eles conquistam Jericó. Numa outra ocasião, trabalharemos detalhadamente sobre o texto. E agora vem um outro episódio, porque dentro das instruções de Deus, Deus tinha dito, tudo de Jericó seja destruído, somente o ouro, a prata ficará como algo separado e consagrado a Deus, o restante de Jericó seja destruído. Mas houve
um incidente, houve um grande problema. Um soldado da tribo de Judá comete um grande pecado. Capítulo de número 7. O nome dele era Acã. E aí o que acontece? No capítulo de número 8, Josué vai batalhar contra uma cidadezinha pequenina, um vilarejo. E então ele ouve com seus comandantes, e sabendo que era um vilarejo, eles não colocaram todo o exército para lutar contra essa cidade pequena. O nome dela era Ai, cidade de Ai. E irmãos, acontece algo horroroso e terrível. Acontece algo muito ruim. Por quê? Porque agora eles vão lutar contra essa cidade e eles perdem a batalha. E agora o povo de Deus fica humilhado e bate em retirada, e a cidade de Ai sai como vencedora. Vários soldados israelitas morrem. E Josué, os sacerdotes, os príncipes entram em crise. Por que entram em crise? Porque eles venceram a batalha contra Jericó. Eles viram a destruição de Jericó. Eles viram o poder de Deus em Jericó. E agora vão algumas centenas, algumas milhares de soldados apenas guerrear contra Ai, porque era pequenino, e eles saem humilhados, envergonhados, correm. E toda a nação de Israel fica em crise, inclusive Josué. Josué então começa a buscar a Deus. Josué começa a clamar por Deus. E Josué fala: Senhor, o Senhor nos fez lutar contra Ai. Mandamos apenas cerca de 3.000 homens e perecemos. Será que agora o Senhor nos fez sair do Egito, fez tantos milagres para a gente morrer diante de uma tribuzinha pequenina? E aí vem o Senhor e fala para Josué: tem alguma coisa esquisita no meio de vocês. Algo aconteceu em Israel. Algo horroroso aconteceu em Israel. Então hoje eu quero trabalhar sobre isso, e quero trabalhar sobre 2 pontos. Porque quais eram as armas que Canaã utilizava para vencer? Ou melhor, quais eram as armas que Israel utilizava para vencer e para vencer Jericó? Quais foram? Talvez você fale assim para mim: pastor, foi a santidade, não foi? Foi. Josué deu uma ordem. Que mais? Foi a coragem, não foi? Foi a coragem. Foi a fé, não foi, pastor? Claro, a fé encabeçava a lista dessas armas. Por quê? Porque só poderiam cumprir com todos os mandamentos de Deus se eles tivessem fé. Quais foram as armas que tanto Josué quanto todos os soldados de Israel utilizaram para vencer Jericó? Foram todas essas, juntamente com obediência, seguindo as estratégias, porque eles guardaram tudo isso. Mas tem uma arma, irmão, que eu diria que permeia todas essas armas sagradas. E a gente vê isso aqui no texto. Logo quando Israel entra e vê o milagre no Rio Jordão, Deus pede para que os sacerdotes entrem com a arca da aliança. A arca da aliança. A arca da aliança representava o próprio Deus. Presta bastante atenção, é a arca da aliança. Em outras palavras, as armas que Josué e Israel usavam eram armas voltadas à aliança. Cumprir a aliança do Eterno. Porque agora, nesse capítulo 7, quando de fato Israel está debruçado
envergonhado e humilhado, e vidas foram mortas, houve uma palavra que Deus libera a Josué e a todo o povo. Leiamos juntos. Está lá em 7:11. No 7:10 diz assim, vamos ler a partir do 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Dá uma pausa aqui, deixa eu falar um pouco com vocês. Josué estava o quê? O que Josué estava fazendo nessa hora? Vamos lá, alunos, todos aqui conectados comigo e todos feedback comigo. O que Josué estava fazendo nesse exato momento aqui do capítulo 7, logo depois que esses 3.000 soldados tomaram uma sova, uma surra, foram humilhados, e não é eles, irmãos, é o exército do Deus Todo-Poderoso, guardem isso. Josué foi orar. Orar como? Como que geralmente você ora quando você está triste, quando você se sente derrotado, quando você se sente humilhado? O que você faz? Você se ajoelha. Deus não gosta que a gente se ajoelhe, gente? Gosta ou não gosta? Claro. Orar de joelhos, se humilhar, boca no pó. Mas tem hora, irmão, que não é para a gente estar com boca no pó, quando não é para estar com boca no pó. Agora Deus queria a Josué como? Lutando. Josué já tinha se santificado? Já. Josué já tinha feito as alianças? Já. Agora Josué está chorando aqui, o choro da derrota. E aí vem Deus para ele e diz: levante-se, porque você está aí prostrado. Prestem atenção, Deus está falando para o líder, porque esse líder estava abalado aqui. Esse líder estava com medo agora, porque ele repousava sobre os ombros dele todo aquele reino, que é o reino de Deus na terra. Ele sabia que agora, o que as demais nações iriam dizer? As demais nações iriam dizer: a cidade de Ai deu uma surra nos hebreus, vamos nos unir e vamos derrotar esses hebreus, e agora Canaã vai ser nossa. Josué estava em crise, irmãos. Josué estava em crises aqui espirituais, em crises pessoais, em crises de liderança, em crises das mais variadas, porque agora tinha um exército com medo, e Josué não tinha esse hábito de ver ninguém do seu povo com medo, porque ele lutava e vencia, eram milagres, Deus tratava com os rebeldes, e de repente Deus dá uma vitória imensa contra Jericó, e agora contra Ai, aqueles homens valentes, aqueles homens que foram batizados pelas experiências do poder de Deus. Porque olha, irmãos, olha que coisa fantástica, quando Deus abre o mar vermelho, sai um contingente, mas dessa geração todos eles morrem no deserto, e Deus levanta uma outra geração no deserto, e essa outra geração passa o rio Jordão. Olha que interessante, uma geração que foram as gerações dos pais, passaram pela experiência, guarda bem isso, do mar vermelho, mas não passaram pela experiência do Jordão. E uma nova geração ouvia falar de um Deus que abriu o mar vermelho, e essa nova geração, Deus fez com que agora o rio Jordão fosse secado para eles passarem a pé enxutos, que nem a velha geração, mas um outro significado. Ou seja, era milagre, era poder, era livramento, era provisão, era juízo de Deus sobre os ímpios. E agora vem uma derrota contra uma cidadezinha que mal tinha fronteiras fortes. Josué estava em crise. Vem cá, meu irmão, você já ficou assim? Se sentiu assim? Deus, onde está o Senhor? Aonde está Deus? Aonde Ele está? Porque Ele não está me ouvindo, porque o meu filho está doente, porque eu estou com problema, essa luta. Você já se sentiu assim? É horroroso. Quantas são as vezes que a gente tem crise? E crises, principalmente em Deus, são piores, porque a gente faz dele o nosso refúgio, a gente faz dele a nossa esperança, e parece que Ele nos abandonou. Em alguns momentos eu ouso dizer, pode ser que sim mesmo, como nesse episódio. Deus tinha abandonado aquela nação por causa do pecado de um homem, Acã.
Pastor, mas agora o senhor está dizendo, mais um peca e todos sofrem? Sim, um pecou, porque o texto sagrado aqui em Josué capítulo 7 vai mostrar que o pecado de Acã, guarda isso, presta bastante atenção, meu amado irmão, o pecado de Acã foi por ele cometido, mas foi ratificado por sua família, por sua tribo e por muitos soldados. E o texto e a denúncia agora sagrada, Deus estará falando o seguinte: Israel pecou, não foi só Acã, Israel. Levítico capítulo 5 diz: quando você souber de alguma coisa, ou ver alguma coisa, mas não denunciar, você se torna cúmplice e participante. O juízo de Deus vem sobre você, porque você viu ou soube e não delatou. Isso é muito sério, amados. Aqui estava acontecendo isso. Acã foi esse ousado, que pega objetos que eram de Deus, ouro e prata, e pega uma capa babilônica. Mas a ordem de Deus diga: não peguem nada, não possuam nada, porque o que for consagrado para Deus é de Deus, e o que for consagrado à destruição, destruam tudo, porque as coisas de Jericó não são coisas de Canaã, são coisas do Egito, são coisas da Babilônia. Tanto é que Acã pega uma capa babilônica, sabe? Fashion, último modelo lá na Suméria, coisa que ele nunca tinha visto. Ele falou: opa, peguei, nunca vi algo disso. Escondeu, levou para casa, e ainda a sua família foi cúmplice, a sua família participou. E muitos soldados viram isso e possivelmente fizeram assim: Acã, qual foi a ordem do chefe? Acã, mas eu peguei e não deu nada. Acã, o que você está fazendo, Acã? Não, pode ver que Deus fez com que as muralhas ruíssem, mas eu estou vivinho. Acã, pelo amor de Deus. E a notícia possivelmente se espalhou. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmão, você nunca mais vai esquecer disso. Deus salva Raabe, uma moabita, uma prostituta, e toda a família dela. E agora vem Deus, e Deus vai exercer juízo sobre Acã, sobre a sua família e sobre todos aqueles que foram cúmplices a ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que aquela ideia de que o nosso Deus, o Deus eterno, é um Deus maldoso, não casa. O desejo de Deus era salvar todos os cananeus, por isso que ele salva Raabe, mas ao mesmo tempo era preservar de todos os hebreus, e por isso ele dá a aliança ao seu povo, a aliança a eles seguirem. Deus, guarda isso, irmãos, nosso Deus é um Deus de aliança. Ele ama a aliança, Ele zela a aliança, Ele te vê sob a aliança, Ele cuida da sua vida pelo poder da aliança. Desde que Deus cria o homem, e desde que as fases ou dispensações, como na teologia alguns gostam de chamar, Deus se revela a cada um de nós em aliança. É aliança no Éden, é aliança com Noé, é aliança com Abraão, é aliança com Moisés, é aliança com os profetas, e hoje estamos firmados debaixo da nova e maior aliança, que é a lembrança do corpo e do sangue de Jesus. O nosso Deus é um Deus de aliança. E aqui, irmãos, aqui, o livro de Josué, em outras palavras, além de serem instruções, além de serem mandamentos, é um livro baseado em alianças. Acã desprezou a aliança. Acã escondeu na sua casa, na sua tenda, debaixo das suas coisas, os pertences sagrados. E agora quem sofreu? O exército de Israel. E eu disse para vocês que os soldados estavam com medo. Vem cá, se soldado está com medo, imagina a irmãzinha do coque lá de Israel. Imagina o ancião
que já está esperando entrar em Canaã e agora vê os soldados fortes, varonis, morrendo de medo. Imagine as crianças. Você acha que esse medo só foi sobre os soldados? Não, o soldado é a ponta da flecha, todo Israel. E por isso que o próprio Josué se prostra aqui. E quando ele se prostra, Deus disse: o que você está fazendo de joelho? De pé! Oh, aleluia! E aqui vem o que Deus disse. Vamos ler o versículo número 11? Glória a Deus. Versículo de número 11 do capítulo de número 7. Israel pecou. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Violou o quê? A aliança. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas, versículo 12, não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Oh, papai! Vem cá, quem pecou? O que o texto sagrado ensina? Quem pecou? Israel. Israel pecou. Mas não foi um soldado, pastor? Mas ele foi ratificado, foi endossado, e agora todos estavam sabendo, menos o líder. Mas não há nada que se faça escondido que Deus não traga à luz. Aleluia. E aqui Deus trouxe a luz. E agora mais uma vez, 7,13, o que diz 7,13? Vamos ler 7,13 juntos? Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Mais uma vez Deus está dizendo lá para o povo: santifiquem-se. Era só Acã? Não, todo Israel. A irmãzinha anciã, o irmão ancião, os sacerdotes, aqueles que já eram jubilados, os levitas, o exército. Porque amanhã o Senhor vai tratar no meio de vocês, e Ele quer que amanhã seja destruído o objeto de destruição. Vem cá, Deus tem prazer na morte de alguém? Respondam. Deus perdoou Raabe, sim ou não? Deus perdoou a família de Raabe? Porque Raabe foi perdoada e a casa dela? Porque Raabe viveu em aliança com o Eterno. A Raabe entendeu que o Deus de Israel, que reina sobre o céu, e que não há ninguém como Ele nos céus e nem como Ele na terra, quando fazemos uma aliança com Ele, Ele faz uma aliança de preservação e de salvação conosco. E aqui Deus está dando mais uma chance àquele homem, mais uma chance àquela família, mais uma chance ao povo. E agora então Deus não pune aqui. Amado, deixa eu fazer uma pausa e explicar uma coisa aqui importantíssima. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, os filhos de Arão, os filhos de Eli, que Deus julga e pune e mata, você pensa assim: pastor, que coisa horrorosa é essa? Quando Deus faz um juízo como esse que a gente vai ver aqui, irmãos, é porque essa vida, essa pessoa já passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Porque quais eram as armas de Israel, as armas de Josué? Eram a fé, a santidade, a obediência, a coragem,
a disponibilidade, mas sobretudo a aliança. Então, quando alguém perde a aliança, perde tudo. Pastor, mas eu ainda continuo crendo no Deus de Israel, eu continuo citando a Bíblia, eu continuo trabalhando na igreja, eu continuo obedecendo porque eu participo da ceia, eu continuo tendo coragem de falar para o diabo, vai embora. Mas se você não vive em aliança, nada vai valer, porque Deus contempla a aliança da sua alma, do seu coração. Mas pastor, eu sou dizimista, mas pastor, eu sou obreiro. Não interessa, quebrou a aliança, perdeu tudo. Por isso que Deus se revela a nós, e guarda isso, essa é a tese dessa mensagem. A tese é: a aliança é uma linguagem divina, amado. A aliança, viver em aliança é uma linguagem divina, porque lá na eternidade a Trindade vive em aliança. Ainda hoje a Trindade vive em aliança. O projeto de redenção foi feito porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram, realizaram, conquistaram e para sempre vão viver assim, porque eles são seres de aliança. Todos os seres viventes que vivem diante de Deus o glorificam porque o adoram em aliança, prestigiam, celebram Ele, porque vem nele um ser esplêndido. E quando Ele nos cria para sermos seres que tenha com Ele intimidade e aliança. Mas pecamos, nos distanciamos. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Todos nós somos pecadores e todos nós merecemos o inferno. Não é porque, irmão, guarda isso, não é por causa dos nossos pecados que Deus nos julga. Eu quero dizer aqui, irmãos, eu quero fazer uma separação entre o julgamento eterno, porque todos nós somos merecedores. Se todos nós fôssemos para o inferno, Deus não seria injusto, porque a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, se Deus nos jogasse no inferno, Ele ainda continuaria sendo justo, porque nós pecamos. Tem aqui alguém que nunca pecou? Alguém em casa que nunca pecou? Então sinalize, porque eu quero aprender com você, porque o único justo foi Jesus, mais nenhum. Presta atenção, Deus não julga severamente e pune uma pessoa por causa dos pecados que ela pratica. Vamos lá, mesmo depois de cristãos pecamos, pecados de omissão, pecados de comissão, muitas vezes orgulho, muitas vezes utilizamos o dom de forma errada, pecamos. Mas agora, como cristãos, o pecado já não é mais uma prática. Então não é esse pecado que Deus te faz ir para o inferno ou te condenar. Esses pecados roubam as bênçãos de Deus, entristecem o Espírito Santo. Mas se você se mantiver no pecado, aí não tem o que falar, porque aí você está fazendo da obra e do sacrifício de Jesus Cristo que é vitupério, ou seja, você está humilhando e matando conscientemente Jesus em todo ato de pecado. O que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia ensina o seguinte: se conscientemente eu cometo pecados e vivo neles como se tudo estivesse resolvido, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é nada. Por isso que a Bíblia fala que para esses tais, o que aguarda é a condenação. Mas eu quero falar agora do juízo. Esse juízo, mais uma vez, Deus poupou Raabe, poupou. Deus livrou a casa de Raabe, livrou. E por que Deus está julgando Acã? Um soldado hebreu que foi batizado no Jordão. Perceba, os únicos dois desse imenso povo aqui que tiveram as duas experiências de serem batizados no Mar Vermelho e batizados no Jordão, didaticamente eu vou colocar isso, tá? Batismo aqui como experiência, tá, irmãos? Entendo, passou pelas águas, mas nem se molhou. É um batismo que não se molha, entendeu? Porque era diferente, porque o nosso batismo a gente se molha. Foram Josué e Calebe. E Josué aqui já é um ancião, viu, gente? Porque nem Moisés, que passou pelo Mar Vermelho, passou pelo Jordão. Por quê? Porque pecou. E Arão. De todo esse exército aqui, somente 2 homens, Josué e Calebe, e eles já eram possivelmente homens por volta de 80, 85 anos nesses episódios.
cheio de vigor, cheio de força. Por quê? Porque quando estamos vivendo em aliança, há um vigor divino sobre o Filho de Deus. E Acã aqui tinha passado pelo batismo do Jordão, era um soldado valente, tinha enfrentado Ai, estava cheio de vontade, mas ele tinha aliança? Não. E agora vem a última chamada, e essa chamada é uma chamada forte, é uma chamada de desafio. Amanhã santifique-se, porque o Senhor quer que as coisas que sejam para destruição sejam destruídas. O que Deus estava falando aqui no capítulo 7? Acã, casa de Acã, meu povo, eu estou te dando uma última chance, se arrependa. Mas o que Acã fez? Não pega nada, eu vou ficar tranquilo, porque é o seguinte, eu vou fazer o que eu bem entendo. No dia seguinte, Deus usa então Josué e os sacerdotes naquela prática possivelmente do Urim Tumim, que eles tiravam para saber qual era a vontade de Deus, e a sorte cai sobre a tribo de Judá, e a sorte vão caindo sobre as famílias, e chega onde? Na casa de Acã. E quando está diante da casa de Acã, Josué diz: meu filho, diga a verdade. Ali o texto, quando diz que ele disse a verdade, não diz que ele disse a verdade porque ele estava se arrependendo. Ele disse a verdade porque não tinha como impedir, porque mesmo que ele mentisse, os soldados iam pegar ali e iam descobrir. Então ele disse a verdade. Ó, guarda isso, meu irmão, guarda isso. Isso é muito profundo. Dizer a verdade, mas não ter o coração em aliança, gera condenação pior e morte. Porque o que Deus espera quando dizemos a verdade é vivermos plenamente na aliança. É isso que Deus está dizendo aqui. E aí, infelizmente, Acã e toda a família dele foram mortos tragicamente. Tragicamente. Por quê? Porque Deus tinha dito: enquanto estiver pecado, você não vai vencer, você não vai ter força, você não vai prevalecer, você vai correr e os inimigos vencerão. Por quê? Porque quem usa armas de Babilônia, quem usa armas do Egito para conquistar Canaã, vai perecer todas as vezes, e não somente você perecerá, mas fará com que a sua casa, sua família e o seu povo sejam envergonhados. Em resumo, o Deus Todo-Poderoso seja envergonhado. Para Deus exercitar um juízo assim, amados, guarda isso no seu coração. Ele só exercita esses juízos quando essa alma se tornou uma pessoa obstinada. O que é obstinação? É uma teimosia sem querer voltar. É uma teimosia dizendo: não, é isso que eu quero, é assim que eu vou viver, e ponto final. Mas vem o mensageiro de Deus, vem Deus num sonho, vem situações da vida, e Deus está dizendo: meu filho, não viva assim, minha filha, não viva assim. E o cálice da ira de Deus vai aumentando. Chega uma hora que Deus diz: agora acabou. Mas para que Deus diga que agora acabou, demora muito tempo, irmãos. A pessoa tem que causar mal para ele e para aqueles outros. Percebam, o pecado de Acã não prejudicou apenas ele. Por quê? Porque morreram outros homens inocentes por causa dele. Talvez você diga assim: pastor, e se Acã aqui nesse episódio tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado ele? O que vocês acham? Sim ou não? Claro! Vem cá, vamos fazer uma leitura bíblica, vamos ser inteligentes, vamos ver os textos sagrados. Deus faz acepção de pessoas? O que Raabe fez? Deus poupou? Claro! Os ninivitas, que eram um povo cruel, um povo maldoso, Deus usou Jonas para ser um atalaia e salvar aquelas pessoas? Claro! Deus deseja com que cada um de nós se arrependa. Se houve salvação para ninivitas, por que não teria para Acã? Se houve salvação para Raabe, por que não teria para Acã? Vamos pegar outros episódios. Vamos pegar um que eu mais gosto nessas horas de explicar: o nosso amado e querido rei Davi. O rei Davi, certa ocasião, fica no palácio, sabe, no palácio, cozinhando o frango velho,
enquanto Deus queria ele no campo de batalha? Sabe aquela história? Que Deus te manda trabalhar, mas você fala, eu não estou afim não. Deus te manda cultuar, você fala, eu estou com preguiça. Deus te fala, vamos cear, você fala, para que cear? Agora é culto online. E aí o rei Davi estava lá no palácio descansando, mas não era para ele estar descansando, era para ele estar com soldados na guerra. Ele vê uma mulher bonita, possivelmente amiga, porque Urias era um dos soldados principais dele. E de repente aquelas questões de flertar, olhar, troca de olhos. Puxa, mas está tão gostoso aqui, ninguém está vendo, olha lá, ela está gostando, eu sorri, ela sorriu, olha lá. E quando foi ver, nosso querido rei Davi peca com Betseba. A Bíblia não conta como que foi o ensejo. Meu irmão, não pense que foi assim. Ele se esbarrou com Betseba e agarrou Betseba porque ele estava carente. Não, Davi tinha várias esposas, era rei. A gente não peca assim, irmãos. A gente peca aqui, ó. Essa aliança não é tão relevante. Essa aliança não é tão especial. Essa aliança está me custando caro. Estou trabalhando muito, não estou vendo nada. Essa aliança tem que me surrar o meu eu. Mas para mim é muito difícil. Deus me deu um dom muito complicado. Pastorear dá muito trabalho. Ser professor dá muito trabalho. Ser ministro de música dá muito trabalho. Lidar com gente vaidosa. Meu irmão, quem muito é dado, muito é exigido. Faz parte. Deus te deu, dê glória a Deus. Tem alianças que são mais sacrificiais do que outras. Davi tinha recebido um dom muito grande. E Davi não cuidou da aliança dele com o Eterno. E ele peca com Betseba. E Davi é o grande exemplo de que piora toda a situação. Porque ele poderia ter se arrependido. Poderia ter feito o que Deus esperava. Mas não, ele cria uma cilada e ainda manda matar Urias. E depois ainda ele mente, e ele esconde tudo, e Deus o pune, e o filho do pecado dele, Deus diz, esse filho não vai viver, e Deus não deixa viver. Aí talvez você diga, mas pastor, Deus é tão ruim, o que tem a ver o bebê? O que tem a ver com o bebê? Que aquele bebê ia crescer sob estigma de um pecado do pai. Deus poupou aquele bebê de uma vida de humilhação em Israel. Você é o bebê, né? Do pecado de Davi, né? O bebezão do, né? Papai. O que Deus fez? Aquela alminha era de Deus, Deus recolheu ela mais para cedo. Aquela alma não tinha culpa, mas Deus estava poupando ela de uma vida pior. Deduzimos, irmãos, o porquê Deus faz essas coisas não sei, mas Deus puniu Davi. Deus disse que aquela criança não viveria. E Davi, por um momento, ele poderia ter arruinado toda a sua vida, mas Deus enviou uma última mensagem. Deus usou um profeta da corte chamado Natã, e ele conta uma história, e ele diz, rei, tinha um rapaz aqui que tinha uma ovelhinha, veio um viajante, e tinha um outro rapaz que tinha um gado muito grande, e aquele rapaz que era o viajante foi na casa daquele que tinha gado muito grande, mas ele não deu nada deles, ele foi lá e pegou a ovelhinha do vizinho, que é a única coisa que ele tinha. O rei Davi fica enfurecido e fala, vamos fazer justiça, que seja restituído, ou seja, a lei na mente, porque a lei lá no Velho Testamento dizia o seguinte, se você roubar uma ovelha, você tem que pagar 4, se você roubar um boi, você tem que pagar 4, tinha os critérios de devolução. Porque Deus colocava critérios tão sérios, para que a pessoa não roubasse, e quando fosse roubado, reparasse. Presta bastante atenção, irmão, os crentes fazem uma confusão infernal sobre isso. O perdão que você pede para Deus, Deus te perdoa, mas você tem que reparar nessa vida. Sim, você fez dívida e não pagou quem te devia, pede perdão, Deus te perdoa. Agora dá fruto do arrependimento e deixa de ser sem vergonha, repara a tua dívida em nome de Jesus. Porque se você causou dano, você repara o dano, porque espiritualmente Deus te perdoou, mas fisicamente você lesou alguém, você enganou alguém. Percebe, irmão, quando uma pessoa realmente ela está arrependida, ela repara, ela se conserta. Irmãos, quantos testemunhos são daqueles que se convertem lá no emprego e começa a trazer tudo de volta, caneta que roubou, lápis, porque ele fala, não posso, porque um dia isso eu levei para casa sem querer, maus hábitos, e agora está reparando, mas não pediu perdão. Tem situações que não tem reparação. Qual é? Quando alguém mata outro. Vai reparar como? Tem poder de ressuscitar? Não, mas agora ele dá fruto, gerando vida em outros.
Por quê? Porque Deus zela pela aliança. Se realmente eu me arrependi, eu gero frutos de arrependimento, porque eu zelo pela aliança. Davi, então, ao ser confrontado por Natã, porque ele estava aqui sem viver a aliança, mas a aliança estava na mente, a aliança estava no cetro, a aliança estava no título, porque ainda para demonstrar para todos, ele ainda casa-se com Betseba como se estivesse fazendo um grande favor à viúva. Picareta. Irmão, Davi foi muito baixo aqui, foi um dos pecados mais grosseiros dele, mas a última chance da vida dele foi Natã. E Natã, enquanto ele se indignava pelas suas teorias da aliança, cuidado, meu irmão, cuidado. Você é proclamador da aliança e não vive em aliança, você fala da aliança e não vive em aliança, você corrige os outros em aliança, mas você não vive em aliança. Olha Acã aqui, o texto diz, é verdade, eu peguei, mas ele não tinha aliança mais no coração e ele pereceu. Então Davi, nessa última chance de Deus, vem Natã e diz: você é esse. Se você quisesse outras mulheres de Israel, te daria como esposa, mas você pegou a única cordeirinha de um homem. E aí Davi cai em si ali, graças a Deus, ele se arrepende, nunca mais pratica isso. E como fruto da vida dele, ele produz o Salmo 51 e continua agora em reparações. Mas e aí eu digo, e o fruto do pecado dele? Deus disse que ele ia ter consequência. Vem cá, meu irmão, você usou muita bebida alcoólica, você usou muita droga, você pediu perdão, Deus te libertou dos vícios, Deus te libertou da maconha, glória a Deus. A sequela do corpo possivelmente vai continuar com você. Deus pode reverter isso? Pode, mas talvez não. Por quê? Porque você introjetou no seu corpo físico. Espiritualmente você está perdoado, mas agora fisicamente talvez você está prejudicado. Mas pastor, e o milagre? O milagre já aconteceu, porque a tua alma está salva. O Deus de aliança te salvou, te livrou. E agora que Deus estava dizendo para Israel, e o meu último ponto, a aliança é uma linguagem divina que deve existir no meio do povo de Deus. É uma linguagem divina que tem que estar sobre nós o tempo todo, porque se nós transgredirmos a aliança, vamos ler de novo 7:11, vamos ler alguns outros versículos. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Meu amado, nessa noite o Senhor está querendo dizer aqui para você: me siga em aliança, não viole a aliança, não quebre a aliança. Vamos ver agora também o 7:15. Aquele que foi pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança de quem? Violou a aliança. Pastor, quais é as armas que o livro de Josué ensina sobre todas as armas? Aliança. Aliança. Pastor, eu sou pecador, eu também, mas eu estou debaixo da aliança. Eu quero seguir a aliança. Hoje cearemos por causa da aliança, para que o perdão de Deus recaia sobre nós, porque assim a gente vai vencer todas as barreiras. Se você com a tua boca confessar e de todo o seu coração se lançar, o Senhor, Ele é fiel e justo de te perdoar de todo pecado e te purificar de toda iniquidade. Aliança, aliança. Se nós nos humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus, Ele nos exaltará. Aliança. Deus não está pedindo para nós perfeição, Deus pede para nós aliança. O que é aliança? Deixa eu explicar aqui uma última coisa. Qual é a diferença do contrato e da aliança, irmão? Qual é a diferença do contrato da aliança? Qual é a diferença do contrato da aliança? É muito simples essa questão. No contrato você assina e se você não cumprir as partes você é punido, paga a conta.
Agora vem cá, você pode pagar a conta e mesmo assim odiar, não é? Pode, porque você fez um contrato, abriu uma sociedade, quebrou a sociedade, você tem que fazer o acerto, faz parte. Mas eu não quero pagar o que o meu sócio acha que eu devo. Vai no juiz, o juiz decretou, acabou. Primeiro julgamento, segundo, terceiro, acabou, resolve as partes. Divórcio. O divórcio é doloroso, claro que é, a separação das partes. E o que firma que uma mulher que nunca trabalhou tem uma grande parte com aquele homem que foi muito bem sucedido? Porque tem um contrato, e diante do juiz ela vai receber a parte dela. Por quê? Porque é contrato. Agora aquele homem pode desejar a morte daquela mulher, aquela morte pode desejar a morte daquele homem, mas vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, porque ela vai pegar a parte dela. Mas continua desejando? Continua. Mas por que continua? Porque está com raiva, porque tem ódio, e as coisas vão sendo feitas. Mas ela pegou a parte dela, pegou. Por quê? Porque tem contrato. O nosso casamento, ele é sustentado por quê? Porque você fez ele no cartório civil. Você se tornou membro numa igreja, por quê? Porque você pegou uma carteirinha. Você é uma pessoa que desenvolve uma profissão digna, por quê? Porque tirou um título, um diploma, um CRP. Meu amado, isso é contrato. Isso é contrato. Você foi eleito e agora é uma autoridade na nação. Por quê? Porque você recebeu essa incumbência, esse título por causa dos votos da nossa legislação, da nossa democracia. Isso te dá um prestígio maior? Não. Sim, por causa do mérito das pessoas quererem que você seja o representante. Mas você pode estar ali e odiar as pessoas, mesmo você não gostando das pessoas. Você foi eleito. O que eu quero dizer, irmão? Qual é a diferença da aliança e do contrato? A aliança do coração, amado, a aliança da alma, a aliança das entranhas, a aliança é do Espírito de Deus. Por isso que ele não se revela para nós, e a Bíblia não é um livro de contrato e nem de mandamento, mas é um livro de aliança. E o nosso amado Jesus disse que ele estaria nos dando uma nova aliança. E a igreja é estabelecida, inaugurada na nova aliança, não é no contrato, amado. Por quê? Porque quando a gente vive em aliança, a gente vive essa linguagem divina. E na linguagem divina da aliança, irmãos, há uma bênção poderosa de Deus para aqueles que preservam a aliança. Posso ouvir vários glórias a Deus e aleluias? Vou repetir: há bênçãos divinas para todos aqueles que escolhem viver em aliança. Irmão, isso daqui é poderoso demais. Vamos ler lá em Josué agora 23:16. Josué 23:16, no finalzinho, depois de tudo, já conquistou a terra, já venceu as batalhas. Olha o que diz aqui 23:16. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Em outras palavras, irmãos, olha como está tudo ganho, tão felizes, tão próspero, e aqui ele está falando apenas da idolatria. Perceba, irmão, o problema não é o pecado, é a aliança que quebramos quando cometemos o pecado. O problema não é a idolatria, é a aliança que você quebra com ele, porque quebrando essa aliança, aí você comete a idolatria. O Senhor está dizendo aqui, não adianta eu abençoar, essa terra que eu te dei, não vai ter sentido nenhum, quando você violar a minha aliança. E agora, deixa eu fazer uma comparação aqui maravilhosa. Sabe qual é a única instituição que um dia existiu lá no Éden e continua entre nós até hoje? Sabe qual é? A única coisa que Deus criou no Éden, que para o ser humano se mantém até hoje. Quem pode chutar? Casamento. Você soprou, professor, ficasse quieto, era para os alunos responder. Mas casamento não é antes
da queda? É ou não é? Casamento tem uma bênção, a bênção do casamento e a bênção da família. Guarda isso, porque casamento remete a uma ideia. Deixará pai e mãe. Ué, Eva tinha pai, Eva tinha mãe. Vem cá, Eva tinha umbigo? Isso daí é para debate de escola bíblica, tá? Ela nasce de forma diferente, tinha umbigo ou não? Entendeu? Esquece. Mas ali o texto diz: deixará pai e mãe e se unirá ao seu marido, e ali constituirá uma nova. Então a bênção que nasce na eternidade, ou melhor, no Éden, e que se propaga entre nós, mesmo depois da queda, é a bênção do casamento, que remete à ideia da bênção da família. Isso é fantástico, isso é fantástico. Vem cá, você já viu famílias não crentes que são abençoadas já? Sabe por quê? Mesmo quando uma pessoa não teme a Deus, mas se casa, há uma bênção sobre ele. Há uma bênção, porque Deus abençoou o projeto família, o projeto casamento. Está entendendo a fúria das trevas contra as famílias? A dissolução da família, a inversão de papéis na família. Porque no momento em que o diabo destrói a família, destrói a coisa mais preciosa dessa sociedade, que remete à ideia daquilo que ele criou lá no Éden. Por isso que o diabo vem principalmente contra a família. E aí o que acontece? Mas lá no Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus se revela a eles também fazendo o quê? Sobre eles a aliança. Guarda isso, meu irmão, vai captando aqui. Em todas as dispensações do Velho Testamento, Deus faz com o homem o quê? Aliança. E no último momento da maior revelação, Deus nos ratifica sobre a nova aliança, até o nosso encontro com Ele. Presta bastante atenção, meu irmão. Quando eu e você vivemos em aliança, em qualquer área da nossa vida, há uma bênção extraordinária de Deus sobre nós. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Pastor, então quer dizer que quando um grupo de pessoas se reúne numa causa e eles ali associam, se dedicam, Deus já tem uma bênção? Tem, mas pastor, eles não são crentes. Não importa, porque aonde há aliança, há uma bênção sobre aquelas pessoas. Por isso, nações são bem-sucedidas, grupos étnicos são bem-sucedidos, por isso que até tribos, por exemplo, os ciganos, a nação cigana no mundo tem êxito. Por quê? Porque eles vivem em aliança. E a igreja, quando não importa o tamanho, não importa a quantidade, vive em aliança. Há uma bênção poderosa sobre esses filhos de Deus. Amado, nessa noite o Senhor nos chama a realmente viver em aliança diante dEle, em aliança com a nossa família, em aliança com o povo dEle, porque todas as vezes que preservarmos a aliança, haverá bênçãos incomparáveis sobre nós. Mas todas as vezes que quebrarmos qualquer aliança do Senhor, nós já estaremos quebrando tudo de Deus em nós. E o desejo de Deus para nós é que possamos imitar o exemplo de Raabe, sua família, que mesmo não tendo ouvido essas instruções, guardou o temor dela em aliança com Deus de Israel. Porque eu quero deduzir, irmãos, que quando Josué falava tudo isso, ela ficava se perguntando: mas o que Josué está dizendo tanta coisa para o povo? Eu não estou entendendo nada. Sabe aquelas ideias, irmãos, que acontecem na nossa vida? Muitas vezes, irmão, você acha que você vai ter êxito seguindo a Deus, conhecendo muita coisa. Não é guardando muito a aliança que Deus te deu. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Porque não adianta saber muito. Acã sabia demais, Acã lutava, mas Acã tinha perdido a aliança. Sabe, uma das coisas que mais me fascina no pastorado, irmãos, é a simplicidade e a singeleza da fé de uma criança, ou de uma pessoa, muitas vezes como um ancião. Uma anciã, simples.
Ela diz assim: ai pastor, eu não compreendo muito bem esses debates, mas uma coisa eu sei, eu vou continuar amando Deus, seguindo os seus mandamentos e sendo fiel em tudo que Deus deu para mim. Quero concluir com essa frase, no livro Peregrino, simplesmente consegue chegar na Nova Jerusalém, na sua caminhada. A frase é a seguinte: na caminhada somente vence cristão e fiel, todos os demais ficam para trás, somente esses irmãos na fé chegam na Nova Jerusalém. Por quê? Porque tanto cristão quanto fiel mantiveram-se guardando a aliança. Vem cá, como que vai a sua caminhada? Você tem visto os inimigos prevalecer? A resposta não é fé, não é conhecer, não é ter coragem, é aliança. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eu quero orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por esse momento. E agora, Senhor, eu me coloco diante do teu povo como sacerdote desse aprisco e peço, abençoa-os totalmente. E aquele irmão e irmã, família que não tem vivido em aliança, ó Deus, que hoje eu possa ser o profeta Natã, como foi na vida de Davi, eu possa ser esse profeta nessa igreja, porque há uma bênção poderosa de Deus para aqueles que vivem em aliança. E eu te peço, meu Pai, nosso maior desejo é viver em aliança diante do Senhor, realizando a tua obra e cumprindo o teu querer, porque, ó Deus, quando somos homens e mulheres que realmente, Senhor, se colocam diante da tua presença, de todo o coração e repara os seus erros, confronta as suas vergonhas e não tem medo de se lançar diante do Senhor pedindo perdão. Enquanto nós não fazemos isso, nós perecemos, mas no momento em que fazemos isso, rompemos esse obstáculo, quem sabe da vergonha, da humilhação, mas nós não nos importamos com nada, a não ser nos consertarmos diante do Senhor. Ah, Deus, nessa hora os teus céus sorriem para nós, o Senhor sorri para nós, e a gente vai desfrutar de muitas coisas maravilhosas. Abençoa, Pai, a tua igreja e ajuda-nos a viver em aliança. Eu não quero saber se eu estou certo ou errado, mas eu quero estar na tua aliança, porque muitas vezes nós mesmos nos enganamos, Senhor, e quando estamos na tua aliança, vencemos os inimigos, conquistamos a terra, glorificamos o teu nome e vivemos o nosso pequeno paraíso, o nosso pequeno Éden, dia a dia, na tua medida. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo e reto, e a tua bondade é sempre presente entre todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ministério de louvor. E agora vamos para a ceia, querido, vamos para a ceia. Querendo Deus, semana que vem eu falarei sobre o capítulo 5. Falarei sobre essa porção. Falarei sobre Gilgal. E agora vamos ao momento da ceia. E eu quero ler 2 textos de Josué para a ceia. Abra sua Bíblia comigo em 3:1. E depois eu quero ler também 8:10. Vai ser útil nesse momento. 3:1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3:2. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. 3:3. E deram a ordem ao povo: quando vocês virem, aí continua,
Quem é que foi aqui visitar o povo de Deus e ver o acampamento? Foram os oficiais. Pastor, precisa de obreiros? Precisa não. Que tipo de obreiro? Obreiro que vive em aliança. Aleluia. Mas vem cá, eles foram? Foram. A ordem era santifique-se, santifique-se. Os oficiais deram a mensagem? Deram. Mas teve alguém lá que foi duro? Teve. E aí deu todo esse problema de Ai, não deu? Deu. Mas possivelmente muitos ficaram sabendo? Ficaram. E o preço foi grande? Foi. Porque teve gente inocente que morreu. E agora? Agora Deus exercitou a sua justiça, limpou a sua casa, teve que exterminar uma família de hebreus. Deus salvou uma moabita, prostituta e toda a sua família. E Deus condenou um hebreu, um soldado da tribo de Judá e toda a sua família. E não só foi ele, muitos outros morreram por causa dele. E agora então, livres da condenação, 8:10. Vamos ler, esse texto é fantástico, fantástico. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens. Ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Agora Josué foi na frente. Agora Josué não mandou oficiais, porque lá atrás ele mandou oficiais e teve oficiais errantes. Amado, olha as mensagens do Senhor. Deus pune, mas Deus dá chance. Deus desperta o líder, e agora o líder é quem na manhã seguinte passa em revista aos homens. Vem cá, igreja de Jesus, o que é a ceia? É passar em revista. O que é a fidelidade? É passar em revista. Isso é igreja, que tipo? Igreja em aliança. Meu amado irmão, se você quer ser membro dessa igreja, ser membro, venha caminhar, seguir os passos do pastor Raimundo e todos aqueles que trabalham comigo. Por quê? Porque é isso que Deus espera de nós. E debaixo dessa aliança, você viverá os melhores dias da sua vida e prevalecerá contra os inimigos. Por quê? Porque é a aliança que o Pai nos deixou. O pastor tem que passar em revista. De vez em quando o pastor manda uns obreiros, mas quando é necessário, ele passa em revista. Para quê? Para salvar os obreiros, salvar os exércitos, salvar o povo e principalmente o nome bendito de Deus. Vamos para a ceia? Irmã Sheila, irmã Aline, tenha bondade. Glória a Deus. Vamos orar consagrando os elementos da ceia. Ore aí, irmãos, consagrando os elementos da ceia. E agora, enquanto o ministério de louvor vai tocar, peça perdão ao Senhor. E se nessa noite você se lembrou e o Espírito Santo de Deus te fez lembrar de várias alianças que você quebrou, peça ao Senhor o perdão e Ele vai restaurar a sua vida. Não seja um obstinado que quebre a aliança e a ira de Deus venha sobre você. Não seja uma pessoa que despreza e seja de dura serviço, mas seja alguém quebrantado como foi Raabe, que vive em aliança, porque Deus preserva aqueles que têm corações quebrantados. Vamos orar. Pai, consagra os elementos da ceia e abençoa, Pai, a ceia tanto aqui quanto dos meus irmãos em casa, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Vamos cantar e que você possa realinhar o seu coração ao coração de Deus e refazer todas as alianças com o Senhor, em nome de Jesus. Ali estava morto o Salvador, seu
sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu pai abandonou, Seus pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? E o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, e nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos Cordeiro, declara onde você estiver, cantamos aleluia, cantamos juntos, vamos dizer pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive e ressuscitou. Somente as vozes assim, diga assim, igreja, ó. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Quando o grande dia chegar, meu Deus, quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, somente as vozes, vamos dizer, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, pra sempre, pra sempre Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive e ressuscitou. aleluia, glória a Deus. Talvez hoje você diga, pastor, essa palavra foi tão dura. Não, irmãos, ela é uma mensagem de esperança. Quantas são as pessoas que no casamento têm traição? E aí talvez você diga, mas então acabou tudo? Não, não acabou. Porque é possível ser restaurado a aliança.
Quantas são as pessoas que de repente têm uma fraqueza na sua caminhada cristã, seja o motivo que for, e aí talvez você diga: pastor, e agora? O diabo venceu? Eu digo: não, porque é possível ser restaurado a aliança. Quantos são os filhos que traem os pais, abandonam os pais, humilham os pais? Quantas são as amizades que são quebradas? Quantas são as crises que são truncadas? Quantas são as coisas horrorosas que acontecem? Imensas. E talvez você diga: mas e aí, pastor, tudo acabou? Não, é possível refazermos a nossa aliança. Quantas são as amizades que são rompidas, feridas, as criações entre pais e filhos, entre nós e Deus, entre o próximo, irmandades rasgadas. É possível viver de novo? Claro! Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Nessa noite o Senhor, Ele passa em revista entre nós. Nessa noite é o Senhor quem passa em revista no nosso lar. Nessa noite não é o pastor, um oficial, mas é o Supremo Pastor, que passa em revista na sua alma, sacudindo as suas estribeiras, as tuas motivações, porque Ele quer se revelar a nós por meio de aliança. Pastor, eu tenho vivido com gente que quebrou a aliança, transgrediu a aliança e não se arrependeu. Ore por ele. Mas nessa noite o Supremo Pastor passa por nós, olhando com olhos de esperança, querendo nos dar aliança. Ele te perdoa agora. Estamos segurando o maior memorial de todos, a nova aliança, feita com a carne, representada pelo pão, e com o suco de uva, representada pelo sangue. Deus se faz homem para te atrair a Ele, sob a aliança. Aleluia, aliança. É Deus que se faz homem, é Deus quem nos atrai à sua aliança. Aí talvez você diga: mas pastor, eu sou pecador, enquanto cantávamos eu pedia perdão. Eu sei, somos. E daí que vocês são? E daí que somos? Essa não é a resposta. A resposta é: estamos na aliança, vivemos na aliança. Eu quero permanecer na aliança. Eu escolhi ser de aliança. Aliança com meu amado, aliança com a igreja, aliança com a minha família, aliança com a minha nação. É isso que eu escolhi. O que você tem escolhido? Escolhe a aliança e seja abençoado. Aleluia. E aqui o texto que tanto lemos, lá em 1 Coríntios 11, aquele texto clássico, o Senhor, por meio de Paulo, aqui usando a vida dele, fala da ceia e fala para que o quê? Examinemos a nós mesmos. E quando não nos examinamos, trazemos o que sobre nós? Trazemos o quê? Trazemos o quê? Juízo, porque quebramos a aliança. E aqui o Senhor deixa um recado, e deixa um grande sinal de alerta, sabe? Uma luz amarela piscando. Atenção, meu povo, atenção, meus servos. Quando você se encontrar assim, é porque você está quebrando a aliança. E qual é? O sinal é versículo de número 1 Coríntios 11, 30. Porque quando a gente não discerne o corpo e a gente come isso daqui, sem viver em aliança, sem ter irmandade em aliança com Deus e com o povo, com a família, a gente não está discernindo o corpo do Senhor. Por quê? Porque o corpo do Senhor é santo. Canaã se luta com as armas de Canaã, mas sobretudo tem que estar em aliança. E aqui o alerta é: por isso há entre vocês muitos
fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha o alerta. Vem cá, meu irmão. Quanto mais passa o tempo, mais você é vigoroso, mais você é entusiasmado, mais você é cheio de paixão por Deus. Não! Olha a luz do Pai piscando. Nessa noite o Senhor está dizendo: vem, filho, vem, vem, porque eu quero renovar com você as minhas alianças. Eu te perdoo nessa noite. Eu restauro a sua vida, eu restauro os seus dons, eu restauro o seu ministério. Mas eu preciso, sobretudo, que você creia em mim, que nem foi Raabe, que nem foi a família de Raabe. Fique em casa, tenha o selo vermelho sobre a sua casa marcada, se mantenha obediente, porque isso provará que você é um homem, é uma mulher de aliança. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão por todos os nossos erros e pecados, e porque o Senhor é um Deus de aliança. Oh Deus, obrigado, Pai. Oh Deus, obrigado. Fica tão claro, tão lindo, tão maravilhoso o que é a comunhão dos santos. Fica tão claro e tão poderoso o Salmo 133, que onde vivemos em comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Fica tão claro, ó Deus, como o Senhor nos quer em aliança. Essa é uma linguagem tua. Obrigado, Pai. E agora te pedimos perdão e purificação de todos os nossos erros e pecados. Perdoa-nos, purifica-nos e restaura a nossa aliança contigo, a nossa aliança com o corpo de Cristo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, 11:23, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Comamos em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova não, isso daqui não tem poder não é milagroso não, tá? Mas a aliança na tua vida é milagrosa. O pão que você comeu não vai te fazer ser curado talvez da tua doença, mas a aliança que você tem com o Eterno pode curar você de toda a doença. Não é a unção do suco de uva, não é a unção do pão que vai expulsar o demônio não, que muitas vezes vive te atazanando, mas é você estar na aliança do Mestre, que vai expulsar os demônios, vai restaurar o seu lar, vai restaurar a sua vida. Porque aqui está dizendo: o cálice é, da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso quando? Sempre, ou é esporádico que está dizendo o que é o texto? Sempre, em memória de mim. Devemos sempre participar, porque quem não participa não está em aliança. E o texto diz: façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e sempre que beberem deste cálice, vocês anunciam da morte do Senhor até que Ele venha. Porque sempre que vocês comem do pão e sempre que bebem do cálice, vocês estão em aliança, e quem está em aliança, Jesus voltará para ele. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa bênção maravilhosa que é estar na tua aliança, que é pertencer à tua aliança, e sabendo que comendo do teu pão, bebendo do teu vinho, Deus, estamos tendo, como disse o Senhor lá em João, estamos tendo parte contigo. Ó Deus, obrigado por essa aliança, porque Tu és um Deus de aliança, e hoje sabemos que seremos abençoados mais um pouco. Por quê? Porque o Senhor está alinhando o nosso coração em vivermos em aliança.
Obrigado, Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero dar a bênção apostólica. Antes de dar a bênção apostólica, eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, se esse culto foi uma bênção para a tua vida, compartilha com muitas pessoas. Ele continua na íntegra na nossa página do Face. No YouTube amanhã à tarde já fica só a palavra e talvez um pedacinho da ceia. E se inscreva nos nossos canais, participe das nossas redes sociais, para que essa mensagem chegue em muitos lares, esses louvores, porque eu não tenho dúvida que Deus vai nos abençoar muito. E se você gostou, não esqueça de sinalizar, deixando seu joinha, porque isso é muito importante para a gente atingir o maior número de pessoas. E eu não tenho dúvida que você que vive em aliança conosco está fazendo isso o tempo todo. Por quê? Porque é a aliança. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que vivem em aliança, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos adorar. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio, vamos cantar. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, pelo vale caminha junto a mim, certo de misericórdia e bondade segue-me. E as minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. E é assim, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, é assim, é assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou
Tô cercado, mas sou